Programa Coma Bem, hoje em um novo ambiente, falando com uma pessoa mais do que especial. A nossa egressa Deise Moura, aqui no Restaurante Verdito. Nós queremos conversar muito sobre a formação da Deise e vamos falar sobre o trabalho dela atual, nesse ambiente aqui único, maravilhoso e inspirador. Deise, seja muito bem-vinda ao programa Coma Bem. Como você está? Obrigada, muito obrigada. Tudo bem, tudo bem. Estou muito feliz de te receber aqui, né? Por toda a nossa história, por toda a relação e todo o carinho que eu tenho por ti, né? Então, é uma felicidade, assim, porque eu sei o quanto a gente se acompanha, né? Desde a graduação, então estar te recebendo hoje aqui é muito especial. Seja bem-vindo. Muito obrigada, obrigada. Deise, quanto tempo faz que você está formada na graduação? Na graduação, me formei na 5ª turma do curso. Lembra o ano? Gente, esse lembrar esse ano é só para a gente entender que o tempo passa. Passa. Principalmente para os professores. Em 2006, janeiro de 2006, foi a formatura. Então, fiz 18 anos de formada. Quase 20 anos, gente, o tempo passa. Exatamente. E desde toda essa caminhada, a gente entende que a Universidade Franciscana, com o curso de nutrição, ela proporciona uma formação diferenciada. A gente vê os profissionais que nós estamos formando, né? Você é um grande exemplo para a gente. Como foi essa sua caminhada na graduação e a sua formação para você estar aqui hoje? Você pode colocar para nós mais ou menos um roteiro? Eu vou te interromper em algumas questões. Claro. Bom, então eu, né, quando me formei, sempre tive uma vontade de ir para a área clínica, assim. Esse era meu sonho. E acabei saindo e fazendo uma pós-graduação em nutrição clínica. Nesse mesmo tempo, praticamente na mesma semana, eu tive uma oportunidade de ir trabalhar num refeitório de uma instituição de ensino. E aí eu pensei assim, sou apta para trabalhar na área clínica e também sou apta para trabalhar nessa área. Porque o curso te deu essa aptidão. Exatamente. Eu me lembro que eu pensei assim, não é daqui a pouco uma área que eu queria, que eu imaginava trabalhar, mas é o que me apareceu e eu tenho aptidão para isso e vou. E aí eu comecei, a formatura foi em janeiro, eu comecei a trabalhar em março daquele ano, 2006, então eu fiquei 2 meses ali me organizando com a pós-graduação. E aí comecei a pós-graduação, que era em outra cidade, e comecei o meu trabalho, que era em outra cidade também. Então, olha só, gente, ela não ficou parada. Isso é um exemplo para todos que se formam. Todos os nossos egressos do curso de nutrição da UFN fazem assim. Os que têm sucesso fazem assim. E aí o que eu fiz? Eu viajava para trabalhar, morava ainda, né? Eu tinha a minha casa em Santa Maria e viajava final de semana para fazer a pós-graduação. Porque a gente era uma época um pouco raiz, assim, não existia EAD, né? E EAD era uma coisa rara, assim, então a gente tinha que fazer tudo no presencial. Inclusive a seleção da pós-graduação era uma análise de currículo e uma entrevista, né, para entrar. E aí eu fiquei fazendo isso durante 3 anos. Eu terminei a pós-graduação em 1 ano e meio depois ali e me apaixonei pela área de alimentação, serviço de alimentação. Vejam bem, eu saí de uma área totalmente diferente, gente. A construção, quando você começa a ver esse universo dentro da tua formação e você faz uma especialização, você começa a ver um universo abrir e aí o coração começa a bater diferente. E o mestrado? Como foi o mestrado? Bom, aí eu percorri a minha caminhada, voltei, né? Eu queria trabalhar muito em Santa Maria e aí voltei, saí de lá num dia, comecei a trabalhar no outro dia aqui num restaurante que ia abrir. E nesse momento eu pensei, eu ainda tive consultório por algum tempo na mesma cidade, eu pensei assim, não, agora eu vou focar porque é uma área que eu me apaixonei e não vou ter mais como conciliar. E aí nisso, né, eu segui, ainda fiz uma especialização em segurança de alimentos, fiz um MBA em gestão de pessoas, porque daí eu comecei, né, a ver que eu gostava de pessoas e eu gostava de trabalhar com equipe, eu estava imersa, né, nessa realidade. E fiquei durante 3 anos nessa instituição, fiquei 7 anos nesse restaurante e sempre tive o sonho de fazer mestrado. Olhem só, gente, olhem só. Eu tive 2 sonhos profissionais, né? Tive porque, graças a Deus, eu consegui realizar. Tenho muitos sonhos ainda, né? Mas o que eu pensava quando me formei? Eu queria ter uma empresa, né? Eu queria ter um negócio e eu queria
fazer mestrado e doutorado e ser professora. Então eram duas coisas que eu almejava. Mas de onde vem esse querer fazer o mestrado e doutorado para a docência? Havia alguma inspiração durante a graduação ou estava em você? Olha, eu acho que um pouco das duas coisas, assim. Eu me lembro de ser criança... Desculpa, gente, a gente está perguntando para ela porque é a realidade, né? Eu me lembro criança, eu tinha um quadro, né, verde, assim, de giz, e eu lembro de botar as minhas bonecas, assim, e ficar dando aula para elas, sabe? Então, eu sempre gostei muito de falar e tal. E obviamente, né, que tu é ainda uma grande inspiração para mim como mestre, gente, como profissional. Obrigada. E na graduação a gente, né, eu sou suspeita para falar porque eu carrego as professoras comigo até hoje, né? É verdade, gente, é verdade. Isso Tanto fato. trabalhando como minhas amigas, como minhas apoiadoras, então eu sempre tive essa inspiração e pensava, um dia eu quero fazer isso. E engraçado, eu entrei na nutrição, eu pensei assim, vou fazer vestibular, eu queria fazer 2 cursos, arquitetura ou nutrição. E aí optei pela nutrição e quando eu entrei no curso, eu nunca tive assim uma dúvida, será que é normal, né? A gente entra no curso e vai entendendo. E entra jovem. E eu nunca tive, entrei com 18 anos e pensei Vejam assim, bem, gente, uma adolescente. E aí, vindo da minha cidade, né, que eu não sou daqui, então vim numa cidade... Qual é a sua cidade? Uruguaiana. Uruguaiana, bem longe. Isso. Fronteira. E aí tinha que encarar, morar sozinha, sair da casa dos meus pais e estudar. E eu sempre me encantei por tudo, assim, né, na questão da nutrição. Então, vendo os professores e me inspirando, eu pensei, eu queria muito poder ajudar e ensinar as pessoas sobre isso, né. Daisy, para a gente fazer um apanhado bem pontual. O teu mestrado, a tua dissertação, ela foi baseada no quê e aonde foi feito esse mestrado? Aí, posso voltar 2 casas? Porque como que eu entrei no mestrado? Eu encontrei essa professora aqui, caminhando na rua, saindo do meu trabalho, e eu já queria buscar um mestrado, e aí ela me disse assim, Daisy, pegou da minha mão e falou, Daisy, quando é que você vai fazer um mestrado e você vai para a área acadêmica? E ela me falou aquilo, acho que foi outubro ou novembro. E eu me lembro que eu pedi demissão do meu trabalho e surgiu o edital do mestrado em Ciências da Saúde e da Vida da Universidade Franciscana, primeira turma. E eu pensei, meu Deus, é para mim. E aí eu entrei no mestrado. Lindo, é extremamente inspirador. Entrei no mestrado na primeira turma, que eu tenho um super orgulho. Fizemos um encontro da primeira turma umas 2 semanas atrás. E aí, quando eu entrei, eu estava super aberta, né? O mestrado era novo, então estavam se formando linhas ainda de pesquisa. E aí, o que eu trabalhei no mestrado? Eu trabalhei com qualidade de vida, né? E aí, nós tínhamos um grupo para pesquisar de pacientes bariátricos e aí eu me afundei, assim, né? Na tudo obesidade. Tudo que ela faz, gente, desculpe te interromper, tudo que a Daisy faz é intensamente, profundamente, desde que eu a conheço. Bom, se ela se formou em 2006, gente, então vamos colocar 2002, que ela entrou dentro da universidade, né? Daisy, eu gostaria que a gente partisse do mestrado para o doutorado aí, porque depois nós temos muitas outras falas. Muitas falas. E aí entrei no mestrado, abracei essa linha de pesquisa, levamos trabalhos para fora do país, né? Muito importante. E então fizemos uma história muito linda e eu falei, vou entrar no doutorado, porque eu já estava ali no mestrado, então levei a minha professora orientadora como co-orientadora, como o programa ainda não tinha doutorado, eu acabei fazendo fora de Santa Maria e continuei fazendo a pesquisa em Santa Maria, né? Na mesma linha. Na mesma linha. Ótimo. E aí acabei adicionando o comportamento alimentar. Olha e aí só, que é muito qualidade de importante vida hoje, e comportamento. né, Daisy? Quando a gente fala hoje em formação e a gente fala em nutrição, a gente sempre refere à questão do comportamento alimentar e hoje está bastante forte essa linha dentro da nutrição. Você pensa, né, de alguma forma que isso está se tornando cada vez mais importante diante do homem, do seu comer, diante do homem e o seu corpo físico, a sua doença e a sua saúde? Importantíssimo. Eu me lembro que eu tinha esse sonho de trabalhar com comportamento desde que eu entrei na especialização em 2006 e era um assunto muito novo, né?
E aí se falava muito pouco sobre comportamento alimentar. E eu pensei, agora vou estudar, principalmente porque era com pacientes que eram pacientes que se submetiam à cirurgia bariátrica, né? E eu queria entender como é que se comportava o pré-cirurgia e o pós-cirurgia. Mas o legal é que a gente analisa o comportamento das pessoas, de forma geral, mas falando do comportamento alimentar, até quando elas colocam o pé aqui no restaurante. Vejam bem, para servir o prato. Aquilo, né? a formação dela, do mestrado, do doutorado, serve de base o que a gente chama que é essa rede do conhecimento, você aplicar um conhecimento dentro de um doutorado, que é um grande estudo, 4 anos, defender essa tese, e você conseguir utilizar, pegar esse conhecimento e aplicar aqui dentro dessa grande área que é a alimentação e a alimentação saudável. Gente, fantástico, maravilhoso. Deise, como é que foi a sua defesa do doutorado, então? Ai, foi uma etapa linda, né? Era um sonho, assim, se realizando. E aí eu estava no último ano do doutorado, né? Terminando de escrever. No meio do doutorado teve uma pandemia e aí eu acabei usando os 4 anos, porque eu pretendia defender antes, mas aí a gente... né, a pesquisa era com pessoas e aí teve a pandemia, a gente teve que fazer um breve ajuste no projeto e aí utilizamos também um pouco do fator pandemia na tese. E aí defendi o doutorado em agosto de 2022. Ótimo, gente, bem recente, viu? Bem recente. Vou pedir para a Deise como é que foi fazer essa defesa para a gente partir para o segundo bloco deles. Certo. Foi maravilhoso, assim, eu tenho não sei se eu já posso falar, eu tive, né, terminando o doutorado, eu tive uma oportunidade de dar aula, né, de ser docente. Olha só, veio a docência dentro da Universidade Franciscana, gente. Olhem que maravilha. E aí eu estava trabalhando na área da alimentação, porque eu segui trabalhando na área da alimentação todo o tempo do mestrado e doutorado. Estava escrevendo a minha tese e estava tendo essa oportunidade de ser professora e eu fiz isso durante um ano, né? Então eu fiz 2 substituições e aí a minha defesa se coroou assim com esse final de aproveitar um pouquinho da docência, coisa que até hoje eu, né, vejo os alunos. Então foi uma fase realmente desafiadora, mas muito bonita, assim, né? Porque as coisas são difíceis, a gente sabe, mas quando a gente sonha com aquilo é importante, tão importante. Então foi Pessoal, lindo. Vocês assim. Vejam bem como é que é a trajetória de alguém que tem sonhos e que consegue realizar esses sonhos. Deise, nós vamos partir para o segundo bloco porque nós queremos mostrar a maravilha que é onde a Deise trabalha, o que se faz, a alimentação, como é. E para coroar toda essa formação aí, depois nós vamos falar sobre um assunto que não é muito agradável, mas esperem um pouquinho aí, mas que é importante para o conhecimento. Até o segundo bloco. Voltando aqui no programa Coma Bem, agora nós vamos para a melhor parte, não é, Deise? Gente, quando o programa Coma Bem se propõe a uma comida regional, sazonal, de qualidade, nós vamos encontrar isso aqui. Porque esse restaurante, ele serve a comida que é produzida regionalmente, orgânica e oferece as comidas da época, as frutas, as verduras, os legumes. Agora a Deise vai me ajudar, eu vou me servir, mas gente, presta atenção. Eu vou me servir daquilo que eu realmente como, tá? Mas a Deise vai falar todo o cardápio. E eu verifiquei aqui, Deise, algo bem importante. Eu tô olhando essas embalagens aqui, essas embalagens são descartáveis. Se eu quiser levar, são descartáveis e biodegradáveis. Biodegradáveis. Gente, começa por aí, falando em programa Coma Bem. Vamos lá, pessoal. Deise, eu sou muito fã, tá? Dessa salada aqui. Tá? Quando eu venho aqui eu como essa salada, eu gosto porque o colorido faz a diferença, né? Então são todos vegetais, esses vegetais, essa alface americana e lá são todos vegetais aqui da região? Sim, nós temos todos, a grande maioria, 70% acredito dos nossos insumos são de produção local, né? Aqui, como você pode ver, a gente tem alface roxa, a gente tem Ora Pronobis aqui, que é uma punk. Gente, um produto alimentício não convencional, até isso tem aqui, gente. E a gente tem repolho roxo, que é um vegetal da estação também.
né? Então a gente procura utilizar sempre os produtos que são produtos da estação. Ok, vou pegar esse tomate aqui também. Esse broto também é daqui, Daisy? Sim, sim. Gente, eu não vou mais perguntar porque eu sei que tudo é daqui. Daqui. Se a gente for olhar aqui, são oferecidas frutas também. Essas frutas aqui são todas sazonais, todas da época. Goiaba, também. manga, kiwi, figo, então são todas as frutas da estação. Maravilhosas, maravilhosas. Pessoal, vou deixar para pegar as frutas no final também. Aqui eu tenho algumas sementes também, tem alguns molhos que eu posso colocar por cima da salada. Isso, a gente produz esses molhos aqui também. Tudo é produzido aqui? Tudo é produzido aqui. A nossa geleia de pimenta, produção da nossa equipe. E ali a gente tem caponata também, aproveitando que a berinjela também é um vegetal da época, né? E então, é produzido também aqui. Caponata produzido aqui. Mix de semente produzido aqui. A nossa granola salgada é de uma produtora local também, ela faz e nos fornece. Meu Deus do céu. Restante é produzido. Que maravilha. Pessoal, sempre a gente fala no programa Comabem que o quanto é importante a gente aproveitar a agricultura regional, porque a qualidade, o frescor dos alimentos, a qualidade nutricional não tem igual. A gente sente o gosto, tem um gosto um pouquinho, o gosto da terra, né? Diferente. Pessoal, aqui tem um arroz, esse arroz também é produção regional? Sim, é um produtor da região, na verdade é pertinho de Itaara, e aí ele nos fornece o integral, o mix de grãos e o arroz branco. Ótimo. Então é de produtor local. Aqui eu tenho risoto de carne seca e o pessoal do Comabem sabe que a professora não come carne seca, né? Vamos deixar, mas tem um feijão aqui maravilhoso. É feijão também da região? Também da região, também de produtor local. Ele vem ele é beneficiado, na verdade, numa cooperativa que também nos fornece alimentos. E aí a gente recebe ele via cooperativa de produtores locais. Que maravilha! Eu estou encantada. Eu sempre venho comer aqui, então é só para reforçar. Eu estou vendo vegetais aqui assados ou eles são salteados? São assados. Nossos vegetais são assados. Ótimo. Aqui eu tenho abobrinha e tenho vagem. Abobrinha, vagem, berinjela e tem brócolis, que são vegetais da nossa estação também. E aquele prato lá atrás, o que é? Aquele prato é como se fosse um purê, né? Um pouquinho mais cremosinho, a gente chama de musseline, e de batata doce. É importante a gente salientar que essa semana tivemos batata doce roxa também, então todas as batatas estão, né, na sua época agora, e aí a gente pode também aproveitar esses pratos não só para utilizar ele da sua forma natural, mas a gente utilizar eles em preparações criatividade, também. né? Exato. Aliás, Daisy, uma coisa bem importante no restaurante que nós temos é você visualizar toda a produção, tudo dentro dos pops, né? Que a Daisy domina e muito, né, gente? Pessoal, aqui nós temos carnes. Isso. Carne de gado, frango e o último... temos uma outra carne hoje de gado ali com molho madeira, que a gente produz aqui também. Eu vou pegar um pedacinho de frango desse, bem pequenininho. Vou ver se eu acho um pedacinho pequeno. Isso, ótimo. Pessoal, dê uma olhadinha aqui. Um prato de comida, isso aqui é suficiente, é uma quantidade suficiente. Desde eu acho que nós vamos dar uma sentada e vamos conversar sobre essa alimentação aqui, que é bem importante. Antes a gente tem que pesar essa comida, né, Daisy? Para ver quanto que a gente vai comer aqui, o valor que a gente vai comer. Olha, perfeito, maravilhoso. Quantos gramas deu? 240. Perfeito. Vocês vejam bem que, embora o restaurante ofereça um tamanho de prato convencional, a gente verifica que 450 gramas de alimento aqui, bem importante. Vou só pegar os talheres desse. Peraí, já pego. E a gente vai falar, pessoal, sobre esse tipo de alimento, tá? E em relação a essa alimentação e esse tipo de alimento aqui, pessoal, por favor, Daisy, vamos sentar, vamos conversar mais um pouquinho. Quando eu falo sobre essa alimentação, e eu acredito que você deva assistir o nosso programa, né? Programa Comabem. Qualidade nutricional não tem preço, porque eu mantenho a qualidade nutricional, os micros, macronutrientes dentro de um prato de comida assim.
quando a gente faz uma alimentação dessa forma, a gente tem que acreditar. Eu queria perguntar para você, quando você faz uma receita diferente para ser servida aqui no restaurante, você pensa sempre nos macro e micronutrientes? Penso. Gente, ela é nutricionista, não seria diferente. Vocês estão percebendo? E sabe que isso é um comentário às vezes recorrente, né? Quando a gente abriu o restaurante e organizamos o cardápio, foi uma coisa que eu sempre tinha muito em mente, assim. Do propósito, a gente serviu um feijão de qualidade, um arroz de qualidade, legumes na forma, né, cozidos e crus também, e trabalhar com as questões da estação. E às vezes eu até recebo comentários assim dos clientes dizerem... Prestem atenção que ela vai falar agora, gente. Mas parece que é sempre o mesmo cardápio, né? Parece que todo dia a gente vem e come arroz, feijão, né? Carne, salada. E aí, qual que é a minha resposta, né? Eu digo, mas é isso que a gente precisa comer. Gente, né? que maravilha, que Então, espetáculo. a gente precisa comer arroz, feijão, uma porção de carne, vegetais cozidos e crus todos os dias. Então, a gente garantindo que as pessoas que venham aqui, claro que o buffet, as pessoas se servem, mas a gente garantindo que elas cheguem aqui e elas tenham essa oportunidade, a gente garante que elas têm saúde. Com e é certeza. isso que é muito mágico, assim, da nutrição, que agora eu tô falando, né? Um alimento de qualidade. Então, um alimento de qualidade, primeiro, ele precisa ter um valor nutricional importante e, ao mesmo tempo, ele precisa ser seguro, né? A gente precisa... Olhem só, nós tínhamos esquecido desse detalhe. A gente precisa manipular o alimento de forma segura na produção, a gente precisa comprar o insumo, também um insumo de qualidade, então por isso que não tem como a gente pensar que a nutrição é uma coisa só, né? Porque aqui a gente fala do quê? A gente fala de nutriente, a gente fala de qualidade higiênico-sanitária, a gente fala de produção local, então a gente está falando da economia do lugar e a gente está falando de política também, né? Então a comida ela é muito democrática e junto com isso ela tem muito sentimento. Então por isso que eu digo que a área da nutrição, quando a gente, eu vou para essa área, eu não tenho como ser uma nutricionista de produção sem entender do valor nutricional do alimento. Mas eu também tenho que entender quando eu trabalho na clínica que eu ofereça um alimento que seja seguro, né? Que eu dê opções que o meu cliente, o meu paciente consoma um alimento também seguro de forma higiênico-sanitária. Então eu acho... E aí juntamos o que tu falou do comportamento, né? E aí vem junto, assim, isso fala muito do teu comportamento aqui, do que tu colocou no teu prato. Gente do céu, ela tá fazendo uma análise aí, o que eu vou fazer, né? Então só pra dizer, né, que a nutrição ela é tudo, então não ela tem é ampla, como, né? Em todos os aspectos. Não tem como a gente eu pensa, dizer. quando eu perguntei a Deise sobre macro e micronutriente, você tem que ter uma qualidade nutricional. Mas a qualidade nutricional não anda sem a economia, tá? Não anda sem os aspectos físico-químicos, não anda sem toda a parte tecnológica de produção. Sem a tecnologia é o aparelho, exatamente. é toda uma cozinha que é montada para isso e os aspectos higiênicos, sanitários que mantêm uma alimentação fantástica, maravilhosa como essa. Deise, eu tenho uma pergunta para te fazer depois desse prato maravilhoso. Depois eu vou comentar, a gente não comer na frente de vocês aí, porque você não vai dar vontade. Deise, falando sobre o alimento, nós tivemos há 2 semanas atrás o presidente da BIA no Congresso, mais alguns políticos, falando que está se fazendo muito terrorismo em relação a um alimento ultraprocessado. E ele coloca uma questão bem... digamos assim, muito primária no seu discurso, que se eu fizer um biscoito de polvilho em casa e colocar uma semente de erva doce, esse alimento já será ultraprocessado. Nós precisamos defender essa alimentação. Até onde nós vamos contra essa política da indústria? Porque veja bem, quando eu olho a tua alimentação aqui, olho os produtos que você coloca aqui no seu buffet, aqui no Verdito, o que eu vejo? Eu vejo qualidade, eu vejo saúde, é isso que você fala, tá? E você respeita a região, você respeita a produção, você cuida do fator econômico da região também. Gente, é uma visão muito ampla. Para a gente finalizar, Deise, o que você diria sobre esse comentário em poucas palavras? Em poucas palavras é difícil, mas gente. Eu acho que o Brasil ele é muito rico, né? A gente é rico em alimentação, a gente tem um
um espaço, né, físico muito grande e a gente tem muito alimento para oferecer. Mas, infelizmente, o caminho todo da tecnologia e de avanço, ele levou as pessoas, e isso a gente tem, né, a gente tem dados, porque a obesidade ela é crescente, decorrente, né, de uma alimentação inadequada. E doenças crônicas também. Então, isso é o quê? Isso é um reflexo do consumo de ultraprocessado e principalmente, né, é como a gente fazer aquela analogia de fumante com câncer de pulmão. Um exemplo bem básico. E hoje a gente consegue enxergar, né, o que essa alimentação de processados e ultraprocessados, a médio e longo prazo, elas estão acarretando na saúde das pessoas. Então, eu acho que a gente precisa... Nós temos uma ferramenta maravilhosa que é o Guia Alimentar, reconhecido no mundo inteiro. Que diga Carlos Monteiro, né, o criador. Exatamente. E aí eu acho que hoje a gente tem que vir no caminho inverso. A gente usar alimento sazonal, a gente faz bem para quê? Para a economia, a gente faz bem também de forma sustentável, porque a gente está colhendo aquilo que a natureza tem para nos oferecer naquele momento. Perfeito, maravilhoso. E isso é um caminho que a gente vai ter que resgatar, e eu falo, a gente, nós como profissionais da saúde, né, muitas vezes como proprietários, empresários da área da alimentação, porque a gente precisa fomentar isso e a gente precisa apoiar essas políticas públicas que falam e que resgatam a alimentação. Então, nós passamos, né, por tempos que até isso ficou um pouco esquecido, mas por isso que só para finalizar a fala, Guia Alimentar fala do consumo de arroz e feijão. Eu peguei arroz e feijão, gente, olha só. Consumo de arroz e feijão, né, segundo dados da Vigitel, super atuais, ele caiu. Junto com a queda desse consumo, o que aconteceu? A obesidade e o sobrepeso, doenças crônicas, elas vão subindo. Então, isso não é... ele está muito claro, né? Isso tá claro, a gente tem pesquisas sobre, a gente tem dados sobre isso. Então, eu acho que contra dados não há o que se refutar, né? Exatamente. Isso. Então, vamos pro simples, pro básico, que sazonal, é o que dá certo. Alimentação natural. E o que vai garantir nossa saúde. Pessoal, a gente tem a agradecer aqui o acolhimento aqui do Verdito, que é um lugar maravilhoso. A gente se sente bem aqui, a gente já vem aqui, a gente não precisa nem comer, a gente já fica aqui, já fica em paz. É maravilhoso aqui. Daisy, agradecemos a sua acolhida e continue com essa defesa de uma alimentação adequada, saudável, sazonal, principalmente pensando na vida e na saúde das pessoas. Muito obrigada pelo seu acolhimento. E a gente espera contar com você em outro momento lá na universidade também. Vai ser um prazer, obrigada, te agradeço muito, muito, muito. Até o próximo programa Coma Bem com uma nova entrevista.